Saudamos a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Desejamos também ao mesmo instante boas-vindas a todos que estão do outro lado acompanhando em direito este estudo que foi então marcado para este dia. Tivemos com um pequeno de atraso, mas estamos aqui e agradecemos imensamente ao nosso Criador. Estaremos tratando aqui de um tema muito importante, para mim é um tema do coração, a degradação das gerações e a única esperança. Esse é um tema muito maravilhoso, ele vai nos mostrar de como é que o homem foi degradando, pelo menos desde a queda até o presente século. Eu sou Jerônimo Calei Monteiro e estaremos em conjunto neste espaço. Mas antes de começarmos então a abrir as Sagradas Escrituras, eu quero convidá-lo para uma breve oração, de modo a que o Senhor possa dar-nos a sabedoria de administrarmos a sua palavra conforme o seu querer. Oremos. Maravilhoso e eterno capitão, Senhor, muito obrigado porque o grande conflito existente neste mundo, o Senhor não está alheio, mas está presente para auxiliar todos aqueles, Pai, que estão dispostos a estar mais perto de Ti e a buscarem o Teu reino. Venha permitir, por favor, ó Rei da Eternidade, que esse estudo possa ser uma bênção tanto para mim e para todos aqueles que poderão ouvir o mesmo. Em nome de Jesus, que os santos anjos estejam gravando nas nossas frontes cada pérola da mensagem divina a ser extraída na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, estimados irmãos, nós sabemos pela palavra do Senhor que o ser humano ele foi criado puro, perfeito, santo e leal. Se nós vermos a título de exemplo o livro de Gênesis, o capítulo 1, versículo 6, aqui nós lemos que Deus disse que façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse é um texto muito bem conhecido e nós sabemos que o Senhor chegou a fazer esta conclusão, então, chegou a concluir, a realizar esta planificação de criar o homem. E o versículo 31 é muito maravilhoso porque ele nos mostra que tudo quanto Deus tinha feito era muito bom. Então, o homem estava dentro da criação, de tudo aquilo que o Senhor criou. O homem era um elemento essencial, então, mais importante, que chegou a coroar toda a criação que o Senhor, então, havia feito. E ele declarou que era muito, mas muito bom. Então, vem aquele triste momento em que nós conhecemos, que surge, então, o pecado, o homem cai. Mas eu gostaria justamente de começar como é que a degradação foi então crescendo sobre a terra, porque isso não durou muito tempo, desde a queda, até que as primeiras consequências da degradação começaram então a se manifestar. É desta feita que eu quero convidá-lo a abrir o livro de Gênesis, o capítulo 4. Gênesis 4, nós aqui vamos encontrar no versículo 16, a palavra do Senhor aqui nos diz assim: E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Depois daquele ato, daquele drama de Caim ter então assassinado seu irmão e o Senhor apareceu, tiveram aquele encontro, então Caim ele decide sair diante da face do Senhor e foi habitar numa terra chamada Nod, na banda do Oriente. E vemos o que ali aconteceu, versículo 17, diz assim: E conheceu Caim a sua mulher, ela concebeu e teve a Enoque. Este Enoque que a gente lê aqui no versículo 17 não deve ser confundido com o Enoque que andou com o Senhor e a um dado momento então foi trasladado vivo. Não.
Enoque que está lá no livro de Gênesis, o capítulo 5, o versículo 18. Esse Enoque é filho de Caim, e diz assim: e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. Aqui nós temos um detalhe muito especial a levar em consideração, que Caim, ele teve um filho com o nome de Enoque, e edificou uma cidade e pôs o nome a esta cidade pelo nome do seu próprio filho, Enoque. Ou então, a primeira cidade a existir neste mundo foi construído por um homem que foge, né, da presença do Senhor. Então, lá na região, nas bandas de Nod, ele edifica uma cidade. Esta cidade aqui, então, mencionada com este nome, Enoque. O versículo 18 diz assim: e a Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael, Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. Também de realçar aqui que este Lameque não é o Lameque também que está lá descrito no livro de Gênesis 5, versículo 25. É outro Lameque da descendência de Caim, e a descendência aqui vai avançando. Diz assim, versículo 19. E tomou Lameque para si duas mulheres. O nome de uma era Ada e o nome de outra era Zila. Então, vamos aqui também destacar esse pormenor. Surge também pela primeira vez na história do mundo um homem com duas mulheres. Quem seria? Lógico, aqui está nos dizer que Lameque, ele teve para si duas mulheres, Ada e Zila. E vemos então o que veio surgir mais tarde, no versículo 20. Ada teve Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. Surge aqui um homem, né, que se tornou o pai dos que habitavam em tenda e que tinham muito gado. O livro Conselho sobre o Regime Alimentar pesa que o povo de Deus, na região onde se encontrava, lá nas cidades, ele também a um dado momento fazia um pasto, né? Mas a irmã ela realça que os descendentes de Caim, muito antes de o Senhor ter permitido a alimentação carne, eles já faziam uso de alimentação carne. Era um cenário muito nojento, porque eles comiam até carnes cruas. Esses animais que eles pastavam ou cuidavam, eles chegavam ao momento que comiam a carne desses animais, e nós sabemos o resultado, né, de uma alimentação carne, o que tende a fazer, né, ao ser humano. Temos aqui 3 detalhes especiais: cidade, casamento, né, de um homem que pelo menos já perverteu o casamento segundo o ideal de Deus, e também temos aqui um acréscimo de que aqui começou então a fazer-se uso de alimentação cárnea. Avança dizendo assim: o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Levemos aqui em consideração que na cidade de Enoque surgiu mestres em instrumentos de música, homens que tocavam harpa e órgão. E isso sugeria-nos de que qualquer um que pudesse pelo menos ter essa técnica de tocar esse instrumento, ele poderia ter uma formação com estes homens, eles poderiam instruí-los. Então deveria existir talvez aqui uma escola, a um dado momento foi organizado nestas cidades, de modo a que os homens possam aprender as grandes descobertas e maravilhas que este novo mundo pelo menos estava experimentando. E não só, o versículo 22 diz assim: e Zila também teve Tubacaim, mestre de toda obra de cobre e de ferro, e a irmã de Tubacaim foi Naamã. Vemos aqui mais uma grande descoberta então que acontece na cidade de Caim, é que Zila, ela teve um filho que começou a trabalhar significativamente na exploração de quê? De cobre e de ferro, se tornou mestre em cobre e ferro. Então aqui nós conseguimos perceber que a cidade de Enoque, ela estava crescendo, desenvolvendo em muitos ângulos, não só no âmbito de conhecimento, mas também de riqueza, de muito dinheiro. E aqui as festas talvez já eram um bocadinho mais
conquistadora, porque existia músicas maravilhosas, ou então músicas que eram acompanhadas com instrumentos, para alegrar mais ainda assim as suas festas, né? Poderíamos assim dizer. Mas aqui avança dizendo assim, versículo 23. E Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zila, ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um mancebo por me quê? Por me pisar. Vemos então aqui como é que esse ângulo, como é que na cidade de Caim a maldade vai se avolumando. Não basta esses elementos que nós vimos aqui em cima, mas também aqui Lameque, ele confessa às suas mulheres que matou dois homens. Por quais motivos? Porque um o feriu e o outro fez quê? O pisou. Isso era motivo suficiente de Lameque então cometer um assassinato a estes dois homens. Vemos aqui como é que a maldade na cidade de Enoque estava se proliferando, e esta é uma característica geral, predominante nas cidades, porque este plano aqui estabelecido, né, que vem da mentalidade de Enoque, ou da mentalidade de Caim, é um plano já contrário à vontade de Deus, porque o plano de Deus era de que as pessoas vivessem em sítios mais retirados, em campos, e não pudessem estar aglomerados. Mas aqui Caim constrói uma cidade e aglomera as pessoas. E com muita facilidade Satanás estava tendo o controle desta cidade, e então a maldade foi se avolumando pouco a pouco, e como fogo na palha foi se enchendo toda esta cidade. De modo que não só encontramos o surgimento de cidade, mas também encontramos homens que descobrem grandes artes, e isso nos leva a concluir que existiu educação de modo a que os demais possam aprender tanto a explorar o ferro, a explorar o cobre e outros mais elementos nobres que a terra na altura possuía, e inclusive os instrumentos de música, era necessário passar essa instrução, essa educação. A cidade então estava a progredir em diversos ângulos, não só capital, mas também científica. É o que nós pelo menos conseguimos fazer a leitura aqui destes curtos versículos que acabamos de ler. Agora, levemos em consideração que neste período, quando Caim estava estabelecido aqui na cidade de Enoque, os filhos de Deus estavam habitando aonde? Estavam habitando do outro lado, onde o Senhor havia então providenciado um lugar para os pais de Caim. E naquele lado eles estavam em harmonia com a vontade de Deus. Não existia neste momento ligação ou união entre os descendentes de Caim e os descendentes de quem? De Sete. Porque Sete estava de um outro lado, né? Também filho de Adão. Não existia esta ligação. Mas no curso dos tempos, o que veio acontecer é o seguinte: se nós formos para o capítulo 6 do mesmo livro de Gênesis, aqui já nos diz o seguinte, capítulo 6, versículo 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Eu quero aqui mostrar, ou então dar o contexto deste versículo. Aqui, quando está nos dizer os filhos dos homens, está a falar os moradores da cidade de Enoque. Por quê? Os versículos abaixo vão nos mostrar esse contexto que estamos aqui fazendo menção. O versículo 2 diz assim: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram quê? Formosas. E tomaram para si mulheres de todas a que escolheram. Então, vemos aqui o drama. Como é que Satanás, ele, a princípio, constrói uma cidade por causa dessa mentalidade de Caim, e depois ele usa as obreiras, né? Ele usou as suas obreiras mestras para fisgar quem? Para fisgar os filhos de Deus que estavam de um outro lado. E o testemunho aqui nos mostra que os filhos de Deus viram essas mulheres
que tinham esta aparência de Jezabel, mulheres bonitas, formosas, poderíamos dizer talvez mulheres sensuais, mulheres que atraem, né, o desejo, que encantam talvez a nossa visão, a nossa forma de enxergar. E esses homens foram tomando cada um uma que ele pudesse desejar. E logicamente o que deveria acontecer? Essas mulheres deveriam ser transportadas para os lugares onde esses homens viveram. Isso fez com que essa união entre luz e trevas fizesse com que a maldade então pudesse se proliferar em toda a terra naquele período da história. De modo que o relato bíblico continua nos dizendo, no versículo 4, diz assim: havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Se os irmãos acompanharem o historial de todas as cidades, incluindo Nimrod, vamos perceber que estes varões de fama, eles estão presentes especialmente nas cidades. Quando estes gigantes, ou então esses homens entraram, os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, eles nasceram filhos valentes, que houve na antiguidade. Eles eram varões de quê? Varões de fama, se tornaram homens famosos. Os famosos começaram então a ser destacados especialmente nesse período, quando existe essa união entre a luz e as trevas. Entre a luz e as trevas. E aqui continua dizendo assim, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. O que o irmão acha? Quando nós contraímos um casamento contrário à palavra do Senhor, o que tem? Qual seria a consequência que nós vamos então colher mediante esta decisão que nós tomamos, essas escolhas? É que as mulheres são muito habilitadas. Sobre elas repousa um grande poder de educar quem? Os filhos. As crianças que viviam, pelo menos os descendentes de Sete, a um dado momento começaram a perder o princípio porque elas tiveram pais seguidores do Senhor e mães seguidoras de quem? De Satanás. E logicamente que esses filhos a um dado momento eram transportados para as cidades, porque as avós delas se encontravam onde? Nas cidades de quem? Nas cidades de Caim. E nós sabemos que é uma lei do espírito humano que pela contemplação somos quê? Somos transformados. Se os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram elegantes, então a contemplação os atraiu e eles tomaram. E os descendentes dos mesmos, eles começaram já a contemplar também a realidade da outra terra, das cidades. Isso lhes foi corrompendo. De modo a que chegou um momento da história em que o Senhor viu que toda a terra estava contaminada e que a imaginação do pensamento do homem era só má continuamente. Ou então, o ser humano estava tão corrompido e poluído que em si mesmo não conseguia pensar coisas nobres. Não conseguia. Não tinha esse desejo de buscar as coisas celestiais. Mas pensava só em iniquidade, iniquidade, iniquidade. Desta feita, pelo menos nos primeiros séculos da história do mundo, o pecado foi se avolumando, a degradação na terra foi rapidamente se enchendo. Qual fogo na palha. O versículo 11 nos diz assim: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. A terra agora era um campo de toda sorte de violência. Violência em todos os lugares.
tudo começou a ser construído no silêncio. E Satanás divulgou, e as suas obreiras foram conquistando, e elas colheram almas para o seu príncipe, o maligno. E como resultado, toda a terra estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência. E o versículo 12 nos diz que viu Deus a terra, e eis que estava corrompida. O homem estava completamente corrompido, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Esse é um relato muito ruim que a gente consegue ler aqui na palavra de Deus. Porque diz mesmo que a terra toda estava corrompida. A carne toda havia corrompido o seu caminho. Se desviando do caminho de quem? Do caminho do Senhor. Seguindo outros caminhos. Seguindo outros caminhos. E isso fez com que a taça da iniquidade em um dado momento se enchesse. Então, os juízos retributivos de Deus, que há bastante se encontravam adormecidos, já não poderiam mais estar nesse estado. Então, o Senhor tinha que purificar a terra por meio do dilúvio. E como nós sabemos, apenas uma família estava ali como remanescente. O remanescente nunca foi a maioria, mas é sempre a minoria. Essa é uma história muito importante. Então, é um relato muito fiel que nos mostra como é que a terra, então, começou a sofrer esta degradação. E nós sabemos o que veio acontecer mais tarde. Depois da purificação da terra, o Senhor, então, levanta Abraão que também foi avançando, e chega aquele momento da experiência que nós conhecemos, em que Abraão com seu sobrinho Ló se separam. E, novamente, quando chega esse momento de separação, é dado a Ló o privilégio de escolher o lugar em que ele deveria habitar. Ele olhou, também viu que as bandas, as campinas, da onde? De lá de Sodoma, eram maravilhosas, aqueles campos eram bonitos para a pastagem. E ele fixou os olhos naquela ímpia cidade. E o que veio acontecer na mesma? Passo a passo, Ló estava se afixando naquelas ímpias cidades, e como consequências, o que veio acontecer? Nós temos o relato fidedigno da palavra de Deus, que Ló, a um dado momento, ele estava no centro de Babilônia da época, e estava perdendo a sua própria quê? Perdendo a sua própria família, e todavia ele não percebia. E nessa experiência que nós podemos ler aqui no livro de Gênesis, tanto o capítulo 19, quando Ló recebe visita de 2 anjos, eu quero aqui destacar como é que a degradação foi tão funda no coração dos moradores da campina, de tal modo que a Bíblia ela nos mostra que quando estes 2 varões, estes 2 anjos em forma humana, entraram na cidade de Sodoma, os moradores daquela cidade o viram. E eles criaram o desejo de poder tomá-los, entrá-los, de poder ter intimidade com estes. Porque era comum naquelas ímpias cidades homens com homens terem intimidades, era muito comum. O mal já estava muito a fundo. O pecado havia deitado fundas raízes no coração da humanidade neste século de Ló, que os homens, ao verem aqueles 2 homens entrando na cidade, vendo que são estranhos, eles vieram ter com Ló para que pudessem abusar deles. Mas Ló procurou acudir à situação, todavia não conseguiu. E a parte interessante que nós conseguimos aqui ler, nós podemos destacar no livro de Gênesis, o capítulo 19, quando diz assim, o versículo 9 diz assim: eles, porém, disseram: sai daí! Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo.
Eles responderam isso a Ló, estes homens, quando Ló estava procurando acudir esta situação. E eles disseram que nós te faremos maior mal do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão e sobre Ló, e aproximaram-se para romper a porta. O versículo 10 nos diz: aqueles dois varões, os anjos, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar Ló consigo na sua casa e fecharam o quê? E fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. O pano que nos mostra aqui de degradação é que, se os irmãos lerem os versículos acima, nós vamos ver que crianças, adolescentes, jovens e velhos estavam tão poluídos e envoltos em imoralidade que todos vieram para fazer este abuso nojento com estes dois anjos que chegaram nesta cidade. Mas a parte mais triste é que mesmo depois deles estarem numa condição de cegueira, eles provaram que a sua cegueira não era só agora no momento física, mas também cegueira quê? Espiritual. Porque nem mesmo isso os fazia desistir do seu plano. A Bíblia aqui fala que eles se cansaram. Procuravam a porta para procurar onde é que estão esses homens. Mesmo cegos, eles queriam chegar à consumação do seu ato, dos seus desejos pervertidos. Isso é uma terrível degradação, queridos irmãos. Isso é muito ruim. É uma experiência que a Bíblia registrou para a advertência da última geração. Isso aconteceu. Os homens, mesmo cegos, procuravam satisfazer os seus pervertidos desejos. Mas como resultado, o que veio a acontecer é também a purificação com fogo a esta cidade. E eu quero avançar então para chegarmos um pouco mais aqui. Nós, ao lermos na palavra do Senhor, depois de 4.000 anos de pecado, nós encontramos um personagem muito maravilhoso então que estava para nascer a este mundo. Claro, Jesus. Os irmãos já se perguntaram como é que a história, ou então como é que o mundo esteve 4.000 anos depois do pecado. Como era o comportamento humano, como eram os seus reclamos para com Deus, como respondiam os seus reclamos para com Deus, como é que eles viviam em satisfação do próprio eu. Nós vamos ler aqui no livro Desejado de Todas as Nações, aqui no capítulo 3, nos apresenta um assunto muito maravilhoso para mostrar como é que a terra estava completamente degradada. E isso faz tremer, faz chorar até, porque nos diz assim, a página 26, Desejar Todas as Nações, do capítulo 3. A ilusão do pecado atingira o seu auge. A ilusão do pecado atingira o seu auge. Então estava no topo. Todos os meios para depravar a alma dos homens tinham sido postos em ação. O que é que nos diz? Todos os meios para depravar a alma dos homens tinham sido postos em ação. E neste contexto, contemplando o mundo, o Filho de Deus, Jesus, lá no céu, ele contempla este cenário espetaculoso na terra. E o que é que ele vê? Ele viu sofrimento e miséria. Viu com desgosto como os homens se tinham tornado vítimas da crueldade satânica. Os homens se tornaram vítimas da crueldade satânica. Olhou o Filho de Deus com compaixão para os que estavam a ser corrompidos.
mortos, perdidos. Por quê? Porque eles tinham escolhido um dominador que os prendia ao seu cargo como cativos. Multidões eram cativos de Satanás. Eram confundidos e enganados. Avançavam em soturna procissão para a ruína eterna. Os homens estavam marchando para a ruína eterna. Para a morte em que não há nenhuma esperança de vida. Estavam avançando para a noite em que não há alvorecer. Então, eram homens sem esperança, em outras palavras. Não tinham nenhuma esperança de uma vida melhor, de uma restauração em meio a essa degradação na qual eles estavam envoltos. E ainda mais, aqui avança dizendo assim: agentes satânicos estavam unidos com os homens. Os agentes satânicos demoníacos estavam unidos aos homens. Os corpos de criaturas humanas, feitos para a habitação de Deus, tinham se tornado morada de demônios. Se nós voltássemos a 2000 anos atrás e percorrêssemos em toda a terra, nós veríamos que os homens eram mais perto de demônios que aquela imagem e semelhança que Deus havia estabelecido onde? No princípio. Porque aqui o testemunho nos diz que o próprio selo dos demônios estava estampado na fisionomia humana. Muito triste. Os sentidos, os nervos, as paixões, os órgãos dos homens eram levados por agentes sobrenaturais a condescender com a consciência mais vil. Atenção que os demônios tiveram. Satanás ele teve o controle dos sentidos. E nós sabemos que se existe coisa que nós devemos cuidar com toda a diligência, são os nossos sentidos. Por quê? Está escrito que elas são a entrada, as portas das avenidas do quê? Da alma. E Satanás teve o controle total dos 5 sentidos do ser humano nesse período. Os nervos, as paixões, até os órgãos eram controlados por agentes satânicos. Não é de estranhar quando Jesus ele nos mostra a experiência dos antediluvianos e dos moradores das Campinas. Porque isso também veio acontecer nesse período aqui. Existia muita orgia, muita festa. Os homens não sabiam mais a respeito de princípios que regem o ser. Reforma de saúde nem sequer tinham noção. Nem sequer tinham noção. Em Israel, eles tinham normas muito elevadas. Se alguém julga que Israel foi um povo do deserto, talvez estabelecido em Canaã, um povo analfabeto, está muito enganado. Israel era um povo repleto de normas que as nações poderiam muito se maravilhar. E eles se maravilhavam quando se encontravam aos pés do Senhor. Mas nesse momento, até o próprio Israel chegou a se tornar representante de Satanás. Essa é a parte mais triste da história. A igreja de Deus nesse período tornou-se representante de Satanás. Sim. O próprio selo dos demônios se achava impresso na fisionomia dos homens. Era muito triste. Era isso que estava acontecendo neste período. Antes da vinda do Messias. O pecado, neste período, tornara-se uma ciência. O pecado, repito, tornara-se uma ciência. E era um vício consagrado como parte da religião. O pecado não só se tornou uma ciência, mas também era um vício consagrado como parte do quê? Da religião.
Ou então, a ciência é para ser desenvolvida, estudada, e eles estudavam, se afundavam no conhecimento do pecado. Se afundavam, mergulhavam no conhecimento do pecado. E aqui está nos dizendo que não só era tida como ciência, mas também como um vício consagrado como parte da religião. Nesse período, nas igrejas, na igreja judaica, nos momentos de adoração, se não tivesse um ato pecaminoso, os fiéis diziam talvez que esse culto de hoje não foi bom. Por quê? Tinha que ter alguma coisa terrível, alguma coisa que zombe, que abuse de Deus, para terem a satisfação dos seus sentidos. Porque o pecado também tornou-se como um vício consagrado, como parte da religião. Triste época. E o Salvador do mundo estava contemplando este cenário. E aqui nos diz que a rebelião tinha lançado fundas raízes no coração. E a hostilidade do homem contra o céu era violenta. O pecado estava muito fundo. Deitou fundas raízes ao coração humano. O que tinha de acontecer de especial num período como este? O livro de Gálatas, o capítulo 4. Gálatas, o capítulo 4, é um texto muito maravilhoso, porque aqui nos fala o que chegou então a acontecer. Diz assim a palavra do Senhor. Gálatas, o capítulo 4, um texto bem conhecido. Gálatas 4, tomamos a leitura a partir do versículo 4 a 5. Diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê? Versículo 5. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de quê? De filhos. Irmãos, eu vejo aqui um cenário espetaculoso. Por quê? Aqui no Dizer a Todas as Nações, nós lemos que o Salvador, antes de vir, ele contemplou sobre a terra todo o cenário, todo o espetáculo que Satanás estava fazendo. Até os mundos não caídos, aqui o testemunho nos mostra que eles, ao verem o estado do mundo, esperavam que Jeová se levantasse para destruir já este mundo, porque não viam como a degradação no mundo poderia existir uma esperança, uma solução de resgatá-los. Mas aqui está nos dizendo que, vindo a plenitude dos tempos, o Senhor, Deus enviou o seu Filho. E a irmã ela fala, veio Cristo com a embaixada celestial. E o mundo é escuro, uma luz, então começou a brilhar. E para que Jesus então veio? O versículo 5 nos diz que para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Estávamos cortados, separados. Então Jesus veio para nos ligar e termos esta adoção. O livro de Mateus, o capítulo 1, um texto muito maravilhoso, nos diz assim, Mateus 1, versículo 21, e ela dará à luz um filho, falando de Maria, e este filho Jesus, e chamarás o seu nome, Jesus, lógico, está aqui mostrando, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus, ele surge na terra depois de 4.000 anos de degradação, e o seu objetivo, o plano estabelecido no céu, era com que o Filho de Deus pudesse salvar o seu povo do quê? Dos seus pecados. Então era plano do Senhor, era plano da divindade, quando se estabeleceu lá nos concílios celestiais, que o homem deveria ser salvo dessa miséria,
dessa sujeira, deste trapo de imundícia no qual ele estava aqui, no qual ele se encontrava. Assim Jesus veio. Ainda mais, se nós formos pelo menos ao livro de Tito, Tito capítulo 2, Tito 2, versículo 14, a palavra do Senhor nos diz assim, Tito 2, versículo 14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Então está aqui a missão de Jesus. Ele veio para se dar a si mesmo, no nosso lugar, para nos remir de toda a iniquidade. Quantas? Toda a iniquidade. Esse é o espetáculo que a Terra vivenciou depois de 4.000 anos. Irmãos, a irmã lá diz o grande conflito, que é capítulo 32, o grande conflito entre Cristo e Satanás, que tem perdurado durante quase 6.000 anos, logo deve quê? Deve terminar. E o maligno redobra os seus quê? Os seus esforços para frustrar a obra de Cristo em prol de quem? Em prol do homem. E lá está escrito, reter o povo em treva e impenitência é a obra que ele procura realizar até que o período de graça possa terminar. E o livro de Mateus é bem claro em nos dizer que, pelo menos, o que deve acontecer na terra é que a mesma experiência que se vivenciou nos dias anteriores ao dilúvio e nas campinas de Sodoma também deva acontecer. Também deva acontecer. Na verdade, Satanás ele tem dois elementos muito essenciais. Nós queremos, então, pegar uma mensagem muito especial para todos nós. Porque aqui a palavra do Senhor nos diz assim, Mateus 24, versículo 37. Mateus 24, versículo 37 diz assim a palavra do Senhor. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. O que acontecia? Porquanto, assim conforme foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Aqui temos alguns elementos muito essenciais que devem ser estudados, porque que contribuem significativamente para o avanço da iniquidade sobre a terra. Temos o quê? Comiam, bebiam, né? Casavam e davam-se em casamento. Não é pecado comer, nem é pecado casar. Não foi pecado nesses tempos. Mas o que tornou esse ato pecaminoso é que os homens o faziam desregradamente. Os homens o faziam desregradamente. E nós sabemos que para incitar, né? Para incitar os desejos mais baixos, bastou nós não termos o controle do quê? O controle do nosso corpo, na questão de alimentação, de uma forma especial. Quando os homens comem mal, bebem a qualquer momento, a qualquer hora, isso incita os desejos mais baixos, isso nos leva à imoralidade. As grandes cidades foram destruídas por causa disso. E é uma característica tanto no tempo de Noé, e é uma característica no tempo de Sodoma e Gomorra. E foi uma característica em quase todos os tempos, assim conforme o é hoje. Eu quero ler aqui uma cita que a irmã White diz, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 471, diz assim: foi-me mostrado o estado do mundo, que ele estava enchendo rapidamente a taça da sua iniquidade. Violência e crime de toda sorte estão enchendo o nosso mundo e Satanás está empregando todo meio para tornar populares o crime e o vício aviltante. Os jovens que andam pelas ruas se acham rodeados de propagandas e de notícias de crimes e pecado, apresentados em novelas ou a serem representados em algum teatro. Assim sua mente é educada na familiaridade com o pecado. Hoje, nós somos familiarizados com o pecado. Agora,
Assim conforme uma semente não dá uma espécie diferente, assim é um homem. O homem, quando é degradado, geralmente vai gerar um filho o quê? Degradado. E a irmã ela confirma isso aqui, quando nos diz assim, no livro de Orientação da Criança, 289. Geralmente os pais não suspeitam que os filhos compreendem algo a respeito do vício. Em muitíssimos casos, os pais são verdadeiros pecadores. Têm abusado dos privilégios matrimoniais e, pela condescendência, fortalecido suas paixões sensuais. Nascem crianças com tendências animais, grandemente desenvolvidas, tendo-lhes sido transmitida o próprio retrato do caráter dos pais. Atenção! Os filhos que vão sendo gerados por pais degradados, eles baixam na escala. Tendem a se tornar piores que os seus pais. É por isso que a degradação vai sendo cada vez mais mais notória. O mundo vai cada vez mais afundando. E nós somos hoje resultado, Pelo menos viemos de pais de uma geração que não conhecia o Senhor. Nós estamos degradados, isso é verdade. Nós estamos afundados. Então é necessário nós sabermos o que fazer em meio a esta situação. Em meio a esta situação, o que é que nós precisamos fazer? Que ninguém se ludibrie pela pequena capacidade talvez que tem de assimilar ou de fazer alguma coisa nobre. Porque, meu irmão, nós estamos degradados. E nós só temos uma solução. E a nossa solução é aquele que a princípio nos amou. O Cristo do Madeiro. Ele sabe em que condição nós nos encontramos. E Ele sabe justamente no poço em que nós estamos. E Ele sabe o que nós necessitamos. Nós precisamos de Jesus. Se há pelo menos perto de 2000 anos a Terra estava naquele estado, 4000 anos estava naquele estado, como é a Terra depois, pelo menos, destes 6000 anos de degradação? E a irmã ela dá caso de que o que aconteceu nos dias anteriores voltará a se manifestar nos últimos dias, mas com intensidade o quê? Agravada. Com intensidade agravada. Ou então, o que nós lemos na história é uma tênue sombra daquilo que deve acontecer nos nossos dias. O nosso caso é sem esperança, se não nos agarrarmos a Cristo Jesus. Então, Cristo é aqui introduzido como a nossa única esperança, a nossa única salvaguarda, a nossa única porta para sairmos desta tremenda e terrível degradação. E eu quero então ler esses últimos textos para os meus irmãos. Já fizemos menção da missão de Jesus ao vir a este mundo. Mas eu quero apresentar esse texto de João capítulo 3. O versículo 16 é um texto bem conhecido. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós não entendemos bem esse texto aqui. Aqui não diz assim: para que todo aquele que nele crê. Crer em quê? Crer em quem? Em Jesus. Em que? Na sua missão. Ele veio para nos remir, nos salvar, nos resgatar. Nós precisamos nos atrelar, precisamos nos agarrar unicamente a Cristo Jesus. Então, quero terminar aqui com esta abordagem, mostrando que, lendo também o livro de Marcos 9, versículo 23, quando apresenta um caso daquele pai com seu filho que estava muito fora de si, que já não existia esperança para ele, que se trabalhou muito para recuperar,
mas não havia solução, assim também somos nós. Nós não temos solução fora de Cristo. E lá nos diz o seguinte: quando o Senhor perguntou a este homem, Marcos, o capítulo 3, capítulo 9, melhor, versículo 23 nos diz o seguinte, aqui nós lemos, Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Nós precisamos crer que existe poder unicamente em Cristo Jesus para nos tirar dessa degradação. E a irmã Itela coloca, no mesmo livro de Já Todas as Nações, 429, Deus providenciou em Cristo. Deus providenciou em Cristo meios para vencer todo mau traço de caráter e resistir a toda tentação, por mais forte que seja. Toda tentação, por mais forte que hoje possa parecer. Muitos jovens estão mergulhados na masturbação, em vícios terríveis, em ganância, em outros males. Mas a palavra do Senhor nos diz que há poder. Deus providenciou em Cristo meio para vencermos todos os maus traços de caráter e toda a tentação, por mais forte que seja. Sim, diz Testemunho Seleto, volume 1, página 51. Há remédio para a alma enferma de pecado. Este remédio está em Jesus, precioso Salvador. Sua graça é suficiente para o mais fraco, o mais fraco dos seres. Queridos, o estado em que nós nos encontramos, se nós nos esquivamos da porta de saída, se nós orbitarmos distante de Cristo Jesus, podemos crer que não há esperança para nós. Não há nenhuma esperança. A única esperança para este mundo que mergulha na maldição do pecado, em terrível degradação, é Cristo Jesus. Então, por que não exaltarmos a Cristo? Por que não buscarmos? Por que não nos familiarizarmos mais a este amorável e precioso Salvador? Cristo precisa ser apresentado especialmente na fase final da história do mundo em que nós nos encontramos, porque Ele é a única solução para todos nós. O meu maior desejo é que possas refletir seriamente nesta mensagem e que possas saber que há esperança para a tua e a minha vida. Então, que o Senhor nos possa abençoar grandemente, que possamos nos entregar e viver para o único ser, o único que tudo fez para o nosso resgate. Que o Senhor te possa abençoar grandemente. Até ao próximo encontro, se o Senhor permitir que a gente se encontre ainda neste nosso canal. Amém. Vamos terminar fazendo então essa nossa última oração, agradecendo a Deus por este momento. Vamos orar. Senhor, a sua palavra, quando vai pintando o quadro da degradação da raça humana, ela é tão clara que até uma criança pode perceber. E nós conseguimos entender que o pecado é tão ruim, que não nos dá esse espaço de podermos sequer ter um pensamento voltado ao céu. Mas nós também entendemos que existe uma porta, existe uma esperança, que é Cristo Jesus. Por favor, venha permitir que todos, Pai amado, que puderem estar familiarizados com esta mensagem, possam compreender que precisam se derramar aos pés de Cristo. Abençoe todos os irmãos que estarão ouvindo essa mensagem, no sentido de que aquele que se encontra num terrível abismo possa saber que existe uma mão que está estendida para lhe salvar. Salve-nos, por favor, para o teu reino. Salve-nos dessa degradação. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Amém. Então, que o Senhor te possa abençoar mais uma vez. Até a próxima.